Quando você vai testar uma fonte de alimentação chaveada para localizar um defeito, fazer o mapeamento de funcionamento da fonte chaveada com multímetro, localizar defeitos na fonte chaveada com multímetro digital, multímetro de bancada, passo a passo, existe uma medição de tensão que é muito importante e crucial para que você possa então fazer a análise e o diagnóstico de defeitos na sua placa eletrônica. Essa tensão é a tensão sobre esse capacitor que aqui está. Então, pergunta hoje para você, meu querido amigo aluno da família Eletrônica Fácil. Qual é a tensão que você tem que encontrar nesse capacitor aqui, se você alimentar a sua fonte chaveada em 127 volts ou em 220 volts? Qual é a tensão aceitável aqui nesse capacitor? Qual é a tensão que tem que ter aqui para que a fonte chaveada funcione com sucesso? Eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje. Na prática, eu vou falar sobre isso. Tudo isso medindo na prática com o multímetro de forma show de bola. Então vem comigo que você passa de ano. Crava o dedo no like e vamos para cima! Claro, galera, não esquece de clicar nos links aqui da descrição do vídeo e baixar seu e-book gratuito do curso de Eletrônica Fácil, mais de 200 páginas fechadas de muito conteúdo faixa preta para você e conhecer todos os cursos de Eletrônica Fácil também. Combinado? Meus queridos, se fizer sentido ser membro do canal, você ajuda o canal a crescer cada vez mais e tem conteúdos exclusivos lá no Seja Membro que a gente vai postar semanalmente para vocês. Então, bora ser membro, vamos para cima. Aqui esse capacitor está logo após a ponte retificadora na malha primária de alimentação da fonte chaveada. Tá vendo aqui, ó? Então aqui a gente tem o conector de alimentação AC da fonte chaveada, passa aqui pelo fusível de proteção, passa pelo varistor, passa pelo filtro de EMI, perfeito? E toda a tensão alternada vai ser direcionada à ponte retificadora para converter o sinal alternado em contínuo para depois ser estabilizado pelo capacitor do famoso link DC na fonte chaveada. O link DC é a etapa logo após a retificação e realizada através do filtro capacitivo do nosso capacitor eletrolítico. Nesse caso, esse capacitor aqui é um capacitor de 100 microfarad por 400 volts, 450 volts. Geralmente o capacitor do link DC é o capacitor que tem maior tensão de operação aí da sua fonte chaveada. Então, fique ligado nisso, cuidado, inclusive, tomar choque elétrico ao manusear a sua fonte chaveada, tá bom? Por isso eu trabalho sempre aqui com o suporte, ó. Suporte rotativo para placas eletrônicas do Eletrônica Fácil. Fica super estável aqui para a gente poder fazer as medições com segurança, tá? Quando você for alimentar, gente, a fonte chaveada, não esquece da sua lâmpada em série. Então peguei a rede, liguei na minha lâmpada em série, que aqui está, ó. E da saída da lâmpada em série, liguei aqui na placa para poder testar com sucesso, tá bom? Para a gente saber a tensão que esse capacitor aqui vai trabalhar, gente, você tem que fazer a seguinte análise, ó. Esse capacitor aqui, ele vai filtrar o pico da tensão convertida do sinal alternado em contínuo. Então, quando você liga a sua fonte chaveada na tensão RMS de 127 volts, esse 127 alternado é a média eficaz, o valor eficaz da tensão alternada. Ela vai ser retificada pela ponte retificadora e o capacitor vai armazenar o pico, o valor máximo da tensão lá da senoide, tá? Para 127 volts, se você fizer 127 vezes raiz de 2, vai dar o valor da tensão desse capacitor aqui, que vai dar aproximadamente 179, 170 volts, 180 volts, tá? A fonte de alimentação chaveada funciona de 90 a 240 volts. Isso quer dizer que 90 vai ser a tensão mínima alternada que pode entrar, e esse 90 vezes raiz de 2 vai dar o pico que vai estar nesse capacitor. Então, vai ter uma tensão aí de 90 vezes raiz de 2, cerca de 120 volts, mais ou menos, tá? Então, no mínimo, tem que ter 120 volts aqui nesse cara para que a tensão da fonte funcione com sucesso na malha primária para induzir uma tensão no secundário com sucesso, tá? Tensão máxima da fonte chaveada, 240 volts, né? Tomada 220, que você alimenta aí sua fonte chaveada, seus equipamentos. 220, 240 vezes raiz de 2, vai dar aí cerca de 300 volts, né? Então, 220 vezes raiz de 2 vai dar 310 volts, mais ou menos, nesse capacitor. Olha só que tensão perigosa, hein? Então, se você medir aqui e der 310, quer dizer que a tomada que está alimentando a fonte chaveada é 220. Se você alimentar, vai dar no máximo 240 volts, tensão máxima da fonte chaveada, vezes raiz de 2 vai dar aí cerca de 340 volts aqui nesse capacitor. Então, tome muito, muito, muito cuidado, tá?
Vamos medir na prática a tensão desse capacitor aqui com o multímetro de bancada da Rigol, vamos lá? Gente, eu quero mandar um forte abraço para o Thieres, que fez uma excelente pergunta, tá? Ô professor, como é que eu conecto tudo aquilo que o multímetro de bancada está exibindo lá no computador para eu ver pelo computador todas as medições de forma sensacional, ou até mesmo pelo celular, tablet, etc. Ó, já vou dar essa dica agora para vocês, gente. Quando você tem um multímetro de bancada, aqui atrás, ó, ele tem uma entrada para conexão via Ethernet, tá? Então você pega um cabo, conecta lá no seu roteador, conecta aqui no seu multímetro de bancada e ele vai estar conectado via Ethernet aí na sua rede, olha só que massa, tá? Então quando você pega e faz a conexão, ó, inicialmente vai aparecer assim, ó, disconnected, né? Ou rede local desconectada, ó. Desconectado. Perfeito? Quando você vem e conecta aqui, ó, o cabo no seu multímetro de bancada, olha lá que massa. Ele já vai aparecer conectado. Perfeito? Ó, vou até fechar aqui, ó. Você vem aqui em local, ó. Clicando aqui em local, ele vai aparecer, gente, tudo certinho sobre a conexão Ethernet do seu DM858 multímetro de bancada, tá? E ele vai mostrar um IP aqui, ó. Tá aqui em formato dinâmico, alto IP, 192.168.0.40. Então, se você for lá no seu computador e digitar lá no navegador web, que está na mesma rede, né, gente? Na mesma rede, no mesmo roteador. 192.168.0.40, já vai abrir o Web Control da Rigol. Beleza? E aí você clicando aqui em Web Control, olha só que massa, gente. Já vai aparecer aqui de forma sensacional tudo aquilo que o seu multímetro está medindo lá na prática. Então, se você está medindo a placa, vai exibir aqui no multímetro e também lá no Web Control, onde você pode visualizar pelo computador e também pelo celular. Então a tensão no capacitor de link DC, ó, 172 volts de forma show de bola. Isso quer dizer que então a rede que está alimentando aqui é aproximadamente 127 volts, tá bom? Ponto chaveado agora em 220 volts, tá? Beleza? E agora eu vou medir a tensão aqui do capacitor do link DC para vocês verem as mudanças, ó, o quanto que vai ficar de tensão se você alimentar a sua placa em 220 volts, tá bom? Então olha lá, gente, alimentei em 220 volts. A tensão que está marcando aí é 300 volts, que é a tensão de pico filtrada pelo nosso capacitor do link DC. Galera, aqui nós temos que ter cerca aí de 130 volts DC no nosso capacitor, até no máximo 340. Isso mostra que a tensão aqui está aceitável para a fonte de alimentação chaveada funcionar de forma maravilhosa. E é claro que com o multímetro você vai ver um número, mas é ideal também você medir com o osciloscópio para ver se está tendo ripple, tá? Como é que está funcionando a carga e descarga desse capacitor aqui. Mas isso é um conteúdo para uma outra Masterclass. Não esquece de baixar o seu e-book clicando no link aqui da descrição do vídeo e faça um curso com a gente para aprender eletrônica do zero com uma faixa preta no cursoseletronicafácil.com.br. Fechou? Logo, logo, novos conteúdos exclusivos para membros. O botão Seja Membro aqui embaixo. Um forte abraço, tamo junto, fiquem com Deus e vamos pra cima. Até mais!